Olá, queridos seguidores do canal Tríade Sistêmica. Estamos aqui para mais um episódio daqueles emocionantes que enchem o coração da gente de informação, de conhecimento, de emoção e de sensações. Especialmente porque hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estava aqui me informando, né? É a questão da neuroarquitetura. Você já ouviu falar sobre isso? Então, só te lembrando que eu sou Carmen Hornick, professora e advogada, e Eu sou a comigo Patrícia está... Andrade. Eu sou a Patrícia Andrade, professora e advogada. E aqui a nossa convidada, ilustríssima arquiteta Karen Matsumoto, da Campai Arquitetura. Karen, seja muito bem-vinda. Esse é seu espaço. Obrigada. Fico Fica à muito vontade. feliz de ser convidada. A neuroarquitetura é um tema novo, relativamente novo, né? Então, até porque a neurociências, ela é nova, né? A gente fala que a ressonância magnética, por exemplo, é um exame que não faz muito tempo que a gente consegue fazer ele e estudar o cérebro, né? Então, a neurociências aplicada, a neuroarquitetura é a neurociência aplicada na arquitetura. Então, isso faz toda a diferença quando a gente trabalha a neurociência. E conta pra gente aí, por que arquitetura? O que te levou a estudar arquitetura? pera um pouquinho. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho para eles conhecerem a Karen, tá? A Karen, como vocês viram, ela é arquiteta, urbanista, e ela é especialista em arquitetura de interiores, arquitetura corporativa, arquitetura de varejo. Ela já foi premiada, né, como é que é o nome? Na premiação Casa. Revista Casa, Revista né? Casa. Revista Casa. Isso. E ela também já participou de 3 Casa Cor aqui de Mato Grosso, né? Isso. Então, ela é uma ótima referência de arquitetura e é muito interessante que ela faça essa ligação, né? Como ela estava falando hoje, a gente estuda mais o cérebro, conhece mais sobre por que as pessoas escolhem verde ao invés de azul, digamos assim, né? E o que a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Que às vezes o verde traz em mim uma sensação e uma emoção que não traz para Patrícia, né? E é muito interessante que a arquitetura esteja com o olhar voltado para as emoções humanas também, né? Não é só o belo na visão do próprio arquiteto ou de quem entende da arquitetura, mas de quem está vivendo naquele ambiente, né? A neuroarquitetura fala muito disso, que a neuroarquitetura, ela não é uma... Ela, diferente da arquitetura tradicional, ela parte para o que a pessoa que vai usar, o usuário, sente. Então, a gente tem, por exemplo, empresas de software. O que eu tenho ali na empresa de software? Eu tenho pessoas que gostam muito mais de ficar na caverna, no tempo deles, no cantinho deles. Tomando café. Tomando café, mas eles precisam também de um pouco de criatividade. Então, eu consigo trabalhar isso num geral para aquela pessoa, entendeu? Então, para aquele perfil de pessoa, por conta disso, nas empresas. Em casa, a gente já consegue trabalhar umas particularidades menores, né? Que é, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela ama o roxo, porque o roxo para ela remete paz, lembra a lavanda. E eu tenho uma outra cliente que para ela o roxo lembra o veludo do caixão. Então, para ela, remete lembranças tristes, remete à morte, remete a uma coisa... Então, assim, se eu colocar no quarto dela um roxo, para ela, aquilo ali vai ser, tipo assim, nossa, a morte. Entendeu? O sentido de ir pro quarto dela não vai fazer sentido. E para essa outra cliente, o sentido de ir pro quarto numa cabeceira roxa, com sensação da lavanda, com aquela tranquilidade, para ela traz paz. É o lugar. Então, é o lugar. Então, essa sensação, essa troca de entender o que faz sentido para você, faz da neuroarquitetura um ponto muito diferente. Você falando isso me trouxe uma lembrança aqui de quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu bem perto do Natal, em 2006. E a minha casa já estava toda enfeitada do Natal, eles vinham passar o Natal com a gente, né? E a árvore de Natal estava toda decorada de azul, né? Luzinhas azuis, bolas azuis e tal. E aí, né, a gente passou um Natal muito triste e tal. E aí passaram-se uns 2 anos, eu pedi pro meu marido ir comprar, renovar a decoração de Natal.
E aí ele foi e comprou decoração azul de novo. E no momento que ele chegou com a decoração, eu não gostei. Falei, por que você comprou isso? É feio, eu não gostei e tal. Nem eu tinha entendido que aquela cor azul me remetia à tristeza da morte do Mas meu também, pai. Carmen, você vai pedir pro Guto comprar decoração? Mas ele é bom nisso! Pelo amor de Deus! Não, ele é bom, ele tem bom gosto. Pelo amor de santo Deus, aí Mas é muito... Então, é muito É isso, né? inconsciente. A neuroarquitetura é muito inconsciente, a gente estuda isso. Então, a gente... a técnica de antes de eu fazer o projeto, eu conversar com o cliente, entender tudo que para ele faz sentido, faz muita diferença na hora da gente projetar. Então, às vezes, o cliente nem sabe o que ele não gosta e o que ele gosta. Mas aí, com algumas perguntas que eu vou direcionando, ele vai me falando algumas sensações que ele tem, alguma viagem que ele fez. Remeteu e trouxe uma lembrança boa. Então, aquilo ali eu posso usar como um elemento. Até os materiais, né? Em casa, por exemplo, madeira, os revestimentos, também você acaba se aproveitando para isso, né? Sim. Porque tem gente que adora muito a madeira. Eu adoro madeira. Adoro casa de tijolo à vista e com madeira. Essas casas hoje que são tijolão, são aqueles quadrados que não tem teto. Gente, eu fico olhando para aquilo e falo, cadê o teto dessa casa? Que não tem o telhadão, né? Eu acho tão lindo, sabe? Aquelas casas mais clássicas, antigas. Tem aqueles vídeos que ficam assim, por que a gente saiu disso para isso, né? E isso que você falou, que muitas vezes a gente não sabe o que gosta. Eu acho que hoje a gente está tão numa caixa e de falar, isso aqui está na moda. Então, eu quero fazer da moda. Se goste ou não, é a moda. É isso. Sabe que se for nos condomínios, né, mais novos, você vai ver que as casas são quase todas iguais. É porque é uma tendência, né? Aí as pessoas vão pela tendência. E aí isso é uma das coisas que eu até falo. Tem um cliente meu que ama ambiente rústico. Para ele, tudo assim, meio mineirinho, meio, sabe, madeira de demolição. E isso para ele traz lembranças. Por quê? Porque ele veio de Minas mesmo. Então ele tem lembranças daquilo ali como uma... É um aconchego. Como um aconchego, como um gostinho de infância, como uma nostalgia e lembranças boas. Então aquilo, a hora que ele chega em casa, aquilo ali tem que trazer aquele aconchego. Aquela sensação. E já tem gente que não gosta dessa sensação... né, do rústico. Então, a madeira, ela tem 2 viés, né? A gente pode trazer ela mais rústica, pode trazer ela mais contemporânea, né? Mas ela, a gente consegue trabalhar bem ela, porque ela é uma das coisas que a gente fala que traz muito aconchego. O amadeirado, em si, traz aconchego. Então, no geral, as pessoas sentem um aconchego através da madeira. Da sensação da madeira. Por quê? Porque a madeira é elemento natural. A gente tem, na neuroarquitetura, a gente trabalha a biofilia, que é a conexão da natureza dentro da arquitetura. Então, a biofilia é a madeira, a água, as plantas, às vezes até um quadro. Que remeta uma floresta. Isso, que traz uma sensação mais natural. Isso faz diferença. Até eu postei essa semana sobre um consultório odontológico que não... A cliente, ela alugou uma sala que não tinha janela. Então, aquilo ali... Então, a gente não tem a iluminação natural, a gente não tinha... E aí, nós colocamos um quadro bem bonito de pôr do sol, que é até de um fotógrafo daqui do Mato Grosso, que ele traz muita foto do Pantanal, o Amaury Santos, eu gosto muito dos quadros dele. E aí, o quadro dele tá lá. Então, aquilo ali dentro do consultório... Já deu um alívio. Já dá um alívio. Porque o que o consultório traz? O consultório odontológico hoje traz ansiedade. Medo. Dor, medo. Aquele barulhinho. E aí, a ideia era trazer essa tranquilidade, essa paz, essa calma, para que você... A cliente já tem uma paz. Só de você conversar com ela, com essa dentista, ela já te traz uma paz. Mas a ideia era a gente chegar e, antes de você conhecer ela... Já se sentir bem no consultório.
Você sabe que eu queria ser arquiteta, né? Quando eu era criança. E diziam que eu ia ser ótima, porque eu adorava desenhar. Só que eu sou péssima no desenho. O que eu desenhava? Botava em cima aquelas folhas de manteiga e ficava desenhando. Eu sempre pintei melhor. Aí minha tia, uma época, fez arquitetura. Ela parou, foi para administração. E isso era até meus 10 anos. Aí com o tempo, né? A gente vai mudando. Mas eu sempre achei legal. Tipo, a minha casa em Campo Grande tem muita madeira. Né? A casa dos meus avós, onde eu sempre morei. Então tem muita madeira e aquele piso de lajota que você fica com o pé vermelho. Ainda é daquele jeito, né? A lajota glazurada, é? Eu não sei como Acho é que chama. A gente encerava aquilo, eu adorava encerar. Nossa. E é cheio, o terreno é todo desnivelado, então meus avós não quiseram nivelar o terreno, ficou cheio de escada. É uma casa que não é funcional para idosos. Então, quando meu avô... Antigamente fazia muita casa com... Cara, cheio de degrau, e aí quando meu avô ficava na cadeira de rodas, teve que construir uma rampa para botar para ele entrar. Ainda bem que as portas são largas, então dava para ele passar ali. Mas esses tempos eu tava lá e gravei um vídeo na varanda da casa, assim, porque tem muito jardim, né? E alguém falou assim, nossa, isso é casa. Isso é casa com jeito de casa. Aí eu falei, puta, é verdade. E ela tem uma paisagem de Campo Grande, assim, da cidade, que você vê a cidade inteira iluminada à noite, né? Que legal. Mas esse seu lado da neurociência, eu acho interessante porque pacta, vem direto com a gente, com o sistêmico. Que você não é só uma arquiteta, eu acho. Eu acho que você tem que ter um lado psicológico também, essa sensibilidade de escutar o seu cliente. Porque eu vejo muitos arquitetos, assim como em todas as profissões, normalmente querendo impor o gosto dele. E aí você vê que aquele arquiteto faz tudo igual. Muda uma coisinha ou outra, mas você vê que aquela marca assinada ali, aquela assinatura do fulano de tal. E eu acho que essas casas padronizadas muito de condomínio, né? A não ser que seja condomínio de casa geminada, beleza. É o propósito. Mas esse seu olhar de conversar com a pessoa e tentar entender o que é importante para ela... Até porque é como você falou, quando eu te falei essa história aí da cor da luz da árvore de Natal, eu não percebi na hora por que eu rejeitei aquela decoração. Eu demorei, acho que uns 2 ou 3 anos para falar assim, olha, muito inconsciente, a minha conexão é com aquele episódio. É muito inconsciente, Então, é importante ter essa sensibilidade, esse conhecimento, né? Dessa neuroarquitetura, para você saber que aquilo que me é agradável tem a ver com a minha própria história. É aí que a Patrícia está falando, né, da questão do sistêmico. Aquilo que onde eu me sinto aconchegante ou que me irrita, tem a ver com a minha história de vida, né? Com a minha narrativa. E é muito legal porque a arquitetura, assim, ela tem os estilos, né? A arquitetura tradicional, então cada arquiteto pode adotar um estilo. Mas nós, lá na Campai, uma das coisas que a gente colocou na nossa metodologia é que a gente não tem um estilo único. A gente trabalha com a personalização, com o processo criativo participativo. Esse é uma das coisas que que faz muita diferença e que a gente se sente mais confortável em trabalhar. Esse processo participativo, esse processo criativo participativo é isso. É eu conseguir olhar e entender. Por isso eu gosto de estudar sobre a psicologia. Eu gosto, assim, eu gosto de olhar um pouco para a sistêmica, entender o que a sistêmica faz. Por quê? Porque isso traz para mim conhecimento para eu conseguir fazer um projeto mais assertivo. E conduzir o seu cliente, né? Com as perguntas corretas. Com as perguntas corretas. Tanto no corporativo quanto no residencial. No corporativo, a gente tem que generalizar um pouco mais. Por quê? Né? Porque eu estou trabalhando com várias pessoas. Então, eu não personalizo aquilo ali de uma forma... Mas eu personalizo pelo seu público-alvo, entendeu? Pelo que você... Quem é a pessoa que está ali atendendo, quem é o seu colaborador, entendeu? Então, não adianta também o dono da empresa ter um perfil, mas os colaboradores têm outro perfil.
Então, a gente tem que ter um macro. E aí, eu tenho que unir a neuroarquitetura, né? Essa parte de o que é mais confortável para um geral, para todas as pessoas. Que é, por exemplo, a iluminação. Uhum. A iluminação é uma das coisas que a gente consegue, né, no corporativo, trabalhar bem. Por quê? Porque eu tenho a iluminação natural, que traz uma sensação, eu tenho uma luz branca, que traz outra sensação, eu tenho a luz amarelada, que traz outra sensação. Então, eu preciso, em alguns lugares, estar atenta, então eu preciso de uma luz mais branca. Eu preciso, em outros lugares, ter uma luz mais amarelada, porque eu preciso de aconchego, eu preciso de conforto, eu preciso de menos luz. A luz branca, ela traz essa sensação de... É interessante isso aí da luz branca. Não, a luz branca, ela te deixa mais alerta. Ela te deixa tá. mais ligada, né? ligado. Porque é o ciclo circadiano. Então, a gente olha pro dia, né? Uhum. E noite. Então, a hora que a gente tem... ela não pode ser muito branca. Uhum. Porque daí você ofusca demais. Tá. Você pode, né, trazer... Aí, assim, as mais brancas a gente usa para lugares ou de muita precisão, né? Tá. Ou de ambientes hospitalares, por exemplo, que a gente precisa estar, tipo, bem alerta o tempo todo. Mas para um escritório, a gente trabalha com uma luz mais, que a gente chama de luz neutra, que é a de 4000K. Então, eu trabalho aquilo ali, por quê? Porque o meu colaborador tem que estar atento. Ele está no computador ali, mas ele tem que estar aceso. Se eu trabalho uma luz mais baixa, o que eu gero nele? Sono. O amarelo traz essa sensação. Preguiça e tal. Mas também, ao mesmo tempo, traz o aconchego, a luz amarela, não traz? Você não pode dormir, né? Ela traz o aconchego, ela traz o aconchego. Eu gosto dessa luz amarela. O que a gente faz para alguns lugares a gente trabalha uma mescla de luz branca em cima da área de trabalho, mas aqui atrás, num ponto decorativo, eu tenho uma luz amarelada. Entendi. Entendeu? Então, a gente consegue fazer essa mescla, essa mistura da iluminação para isso, para trazer essa diferença de aconchego e de atenção. Por quê? Porque eu preciso de produtividade, eu preciso de... Entendeu? Eu tô lembrando aqui de duas situações, né? Uma é a Google, que inovou pra caramba no escritório, né? Eu lembro quando saiu o escritório da Google no Brasil... os puffs, as mesas de brincadeira lá, de jogos, eu olhava aqui e falava, gente, eu quero trabalhar lá, mas será que rende um trabalho ali? E quando eu era advogada lá em São Paulo, né, e que eu fiquei dentro da GE, que é General Electric lá, que era dentro do shopping, num prédio acoplado ao shopping, né, então tinha bastante iluminação, mas eram aquelas janelas que não abriam, e isso eu sempre me deu uma certa sensação ruim, falei, por que eu não posso abrir uma janelinha? Só ar-condicionado o dia inteiro, e todo mundo nas baias iguais. Então, os diretores, né, os chefes tinham as suas salinhas ali todas iguais. E a gente ficava ali no meio, naquelas baias horrorosas, que você olha, é tudo igual. Lembra animal, né? Mais ou menos. E eu, assim, naquela época, isso foi logo que eu terminei a faculdade, 2006, 2007, mais ou menos, eu achava legal. Porque era um ambiente corporativo que eu nunca tinha estado. Era do lado do shopping, então a gente ia almoçar no shopping, voltava, tinha ali. Mas com o tempo aquilo vai te cansando. Você olhar para todo mundo na mesma posição, com tudo igual na mesa, assim. E o fato de você não conseguir abrir a janela. Pior é quando não tinha. Em alguns espaços que não tinha janela, você não sabia se era dia, se era noite. Há Se quanto chovia, tempo você estava lá? Ou trabalhar no shopping já era isso tem também. esse detalhe. Tem esse lado. Então, hoje, a gente consegue trabalhar com a luz, por exemplo, esse ciclo circadiano. Tem a luz que ela vai fazendo esse clarear e anoitecer. Ela vai fazendo degradê Ela dela. vai fazendo... ela vai migrando para as temperaturas de cor, né? Então, a gente consegue automatizar isso bacana. hoje já. Isso já existe, né? Para que isso não aconteça. Então, o shopping é um exemplo muito grande que, quando você está no shopping, às vezes você vai para o shopping 2h da tarde, a hora que você vê... São 10 da noite, tá fechando. Tá fechando. E você nem viu o anoitecer. Então, isso para nós não traz aquele momento que instintivamente a gente vai
indo pro sono. Mas é proposital, né? No shopping, essas coisas. No shopping é proposital. É pra você ficar acordado o tempo todo. É pra você... Mas, no shopping pra você ficar mais tempo dentro do shopping e mesmo. ficar ligado, né? Entendeu? Porque daí isso é da arquitetura de varejo, piso liso, né? Pra você andar devagar, eu já vi essas coisas. Arquitetura de varejo. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque você usa a arquitetura e você vai ter resultados diferentes, digamos assim, de vendas conforme essa estrutura de cores, de luzes, de tudo. Você pode ver, assim, lojas. Tem lojas que são mais escuras, tem lojas que são mais claras. As lojas de departamento geralmente são mais claras. Tem uma amplitude maior. Tem aquela... Por quê? Porque você tá ali e a ideia é você permanecer. E ela tem um ciclo. Dentro da loja, você cicla dentro da loja. Um exemplo de uma loja bem escura, mas que ela vende super bem, é a John John, por exemplo. Eu ia falar, gente, aquela loja é negra. Muito escura. É uma loja escura, mas assim, o público que vai lá, o público que ela quer atender... Se identifica com aquela cor, se identifica com aquela coisa escura, com a música alta, entendeu? Então, é diferente de você ir para uma... a Lely Blanc, por exemplo. Uma Lely Blanc, que é uma loja clássica, clara. O cheirinho dela, né, é inesquecível. Com cheirinho gostoso. Por quê? Porque quem vai buscar a Lely é um público elegante, é um público mais, né? É um público mais velho, geralmente. Entendeu? E já a John John não, é um público jovem, são as pessoas que gostam daquela balada, porque ela vende roupa para aquilo ali. Então, são produtos diferentes. Aí você vai para uma Cacau Show, por exemplo, a loja conceito da Cacau Show é uma loja que ela é cheia de planta, ela tem outras... Porque eles olham um pouco mais para essa questão da sustentabilidade. Legal. Entendeu? Então, eles prezam por aquilo ali. Tem uma loja de chocolate lá em São Paulo que eu amo, que é a Dengo. Se você vai na loja, ela tem cheiro de chocolate, ela tem cheiro de cacau, ela tem cheiro de chocolate com café, né? Assim. Você vai ficando com vontade de ficar cada vez mais. E eles geram uma experiência. Então, no varejo, a gente tem que entender também qual é a marca, qual é o público. Então, não é só a gente entender... Da arquitetura. Você vê como é, né? Hoje em dia, nenhuma profissão é só a sua profissão. Nós, como advogadas aqui, a gente fala muito isso, né? A gente não é mais só uma advogada que entende da lei e vai lá no judiciário. No meu ramo, que é a advocacia familiarista, a Carmen também tá, você tem que ter uma psicologia. Às vezes, seu cliente quer só desabafar, ele não quer fazer mais nada, ele só quer chorar. Né? Só quer ser ouvido, e aí o sistêmico... contar o lado dele, da história. E aí o sistêmico, ele integra tudo isso, né? Nós duas aqui, eu acho que a gente entrou muito pelo sistêmico por isso, porque acho que só a advocacia passa a não te satisfazer, porque a gente não consegue, eu pelo menos sinto assim, acredito que a Carmen também, você não consegue entregar para o cliente algo de qualidade. E eu acho que na arquitetura acaba fazendo a mesma coisa. Se você olhar só com o olhar do arquiteto clássico, você vai entregar coisas excelentes, mas adicionando esses conteúdos vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. E essa questão do arquiteto que trabalha um único estilo, aí vai também da pessoa, né? Que está procurando aquele estilo. E aí aquela pessoa especialista naquele estilo, ela conseguir trazer naquele estilo o que para ele traz. Por quê? Porque daí ele já é uma parte do inconsciente também. Aquele estilo único que aquele arquiteto trabalha porque eu gosto daquilo ali. Entendeu? Então, ele já vai com uma assertividade naquilo ali. Então, é tudo um sistema de inconscientes que a gente trabalha trazendo para a consciência. Eu acho que isso esse é o mais difícil, é pegar o que está inconsciente e trazer isso para a consciência. É interessante, cara, eu acho que isso tem a ver, assim, quando de repente você chega num lugar, numa casa ou numa loja mesmo que seja, e você se sente assim, nossa, que lugar bacana, se sente leve e tal, e de repente você chega em outro e fala, nossa, eu não gostei desse lugar. E aí você pergunta, mas por que você não gostou? Você fala, não sei. Eu não sei porque eu não gostei. A gente não se dá conta não quer ir lá. No início, ou então né? você vai uma vez e nunca mais volta. Aí você se pergunta, mas por que eu nunca mais fui lá? É por conta de uma conexão
inconsciente que a gente traz, e às vezes é porque é proposital você não voltar lá, porque você não é público para aquela Para loja. aquele lugar. Entendeu? Isso a gente fala muito no posicionamento, né? É. Quando a Carol veio falar sobre branding, até o Cláudio, que eu tô fazendo treino lá com ele fala muito sobre o posicionamento. Então, o que você quer? Primeira coisa, o público que você quer atingir. Porque quem vende para todos não vende para ninguém. Então, você tem que selecionar o seu público. Isso é muito difícil, às vezes. Para você, talvez, você já tenha aprendido a fazer isso, porque a arquitetura te permite vender. A gente não foi ensinado a fazer isso. Tá? Então, de selecionar o seu público-alvo e se manter naquele... E é isso mesmo. Tem cliente que vai gostar do jeito que eu trabalho, então vai falar, você é louca. Querendo aplicar sistêmico aqui, falar de Bert Hellinger, quem é, né? Fazer mediação. Mediação, gente. Tem gente que não aceita fazer mediação. Mas o que te levou a querer estudar mais da neurociência e aplicar? Foi uma necessidade ou só tipo, legal isso aqui, eu quero aprender mais? Eu comecei a arquitetura comecei o escritório, né? Logo que eu formei. Então, eu atendia todo mundo. Eu fazia isso, né? Isso é normal, né? A gente precisa... Recém-formada, com escritório novo. Então, eu tava ali atendendo todo mundo que vinha, que aparecia. Tô pronta para trabalhar. É isso aí. E aí, começaram a aparecer alguns clientes de loja, né? Foi bastante, bem pontual, foi quando o shopping Várzea Grande abriu. A gente teve bastante cliente lá no shopping Várzea Grande. E aí, aquilo me despertou estudar arquitetura de varejo. Comecei a estudar arquitetura de varejo, que a gente foi por um lado do visual merchandising, que daí isso traz essa conexão de conseguir entender as lojas e aí conseguir perceber esse ciclo. E em 2019 eu fechei um projeto de um escritório corporativo grande, que daí a gente queria... E aí aquilo ali me apaixonou, sabe? Pelo corporativo. Porque o corporativo traz um pouquinho do varejo, assim, de alguma forma, porque a gente tem que estudar as pessoas que estão ali dentro quanto o cliente. E a neuroarquitetura foi aparecendo para nós como um viés, porque daí a neuroarquitetura tinha tudo a ver com aquele design corporativo, que a gente fala sobre pessoas, sobre mais entender as pessoas, então aquilo ali foi me apaixonando de como eu poderia ajudar as pessoas a trabalhar mais, a produzir mais, a ganhar mais, não só no lado do investimento, né? Que a gente já trazia isso como, não, então como eu posso ser um investimento para o meu cliente? Não só no custo-benefício da obra, mas no no usuário, em trabalhar o usuário. Aí a gente vai buscando coisas e aí a neuroarquitetura apareceu para a gente começar a estudar. É uma coisa... A neuroarquitetura, ela é... Como que eu posso dizer? Ela é percepção. Assim, ela é cuidado. Quando a gente for falar assim, por exemplo, da casa do cliente, não só o corporativo, mas da casa dele, é como se você conseguisse revelar para ele o inconsciente dele. É isso, né? Mais ou menos isso. E aí a gente vai... E assim, aí eu vou brincando até com isso, sabe? Às vezes eu pergunto pro cliente assim, qual time você torce? Aí ele olha pra mim... O que tem a ver com a minha casa? O que tem a ver com a minha casa, o time que eu torço? Se ele falar pra mim que ele é, sei lá, corintiano, eu não vou usar o verde na casa dele, gente. Verdade. Porque o Corinthians e o Palmeiras brigam, entendeu? Então, isso é uma das coisas que ele nem percebe que eu tô perguntando pra ele, que é por causa disso. Mas aí eu falo pra ele, Então, a gente vai trabalhando umas coisinhas assim, que é uma brincadeira. Então, quando eu vou falar que eu vou usar planta, às vezes eu falo assim, vou usar o verdinho na sua casa. Eu não falo pro cliente
corintiano que eu vou usar o verdinho, eu vou usar plantinhas. Certo. Até Entendeu? as palavras mudam, né? Até as palavras mudam, porque isso é olhar para o seu cliente, é conseguir olhar, conseguir escutar, É uma coisa que a gente conseguir faz, trazer. primeiro olhar a pessoa. Independentemente do que você faz, da sua profissão, é você olhar a pessoa. Porque quem está te contratando é uma pessoa. Uhum. E eu acho que você pode ser o melhor profissional do mundo, em qualquer área, mas se você não tiver esse olhar para a pessoa, em alguma coisa, eu não vou nem falar que vai pecar, acho muito forte, mas falta. Aí a gente falando aqui da gente também, a gente sente muito isso. Né? Tem clientes que falam, eu prefiro aquela ali que é mais desconhecida, mas ela olha para mim. Uhum. Ela vê a minha pessoa antes do problema que eu tô levando. Eu acho que você tem esse diferencial, né? De conseguir enxergar a pessoa. Essa pergunta aí que você faz do time é bem interessante, porque eu jamais imaginaria, né, responder isso. Ou pensar, por que ela tá me perguntando isso? Eu responderia e ficar, né? Você ia responder e ia perguntar isso, mas por que ela quer saber isso, né? Você não vai colocar bandeira de time, né? Tem cliente que eu pergunto pro marido, aí ela fala assim, não vai colocar, pelo amor de Deus. Nenhum quadro do Corinthians aqui dentro. Nenhum quadro de time, pelo amor de Deus. Mas isso faz muita diferença. Porque é muito de cada um. Entendeu? E assim, eu tenho cliente que ele pediu um quarto do Flamengo. Ué, vai fazer o quê? Você vai dar o quarto do Flamengo pra ele. Eu vou dar o quarto do Flamengo pra ele, porque pra ele faz sentido. Esse cliente até brinca, que ele fala que o Flamengo vem depois da família. Então, se você não for família, você é depois do Flamengo. É Flamengo no céu e Deus na terra, né? Pelo amor, hein? Então é uma coisa que, assim, se pra ele faz muito sentido, por que não? Por que eu vou tirar isso dele? Quem somos nós, né, pra falar que não? Quem sou eu pra falar que na casa dele não tem isso? Não pode ter isso. Né? É claro que tem hora que a gente vai trabalhar aquilo ali para também não ficar brega. Claro. Então, eu vou trabalhar o meu conhecimento técnico para aquilo ali não ficar, né, de uma forma que... Tem uma coisa que eu sempre falo pro meu marido. Pra mim, arquiteto é igual bom gosto. Aí eu falo assim, nossa, podia fazer assim. Eu falei, mas preciso do olhar de um arquiteto. Que ele que tem um bom gosto e fala, põe esse negocinho um pouquinho mais pra cá. E faz toda a diferença, né? 1 milímetro pra lá, né? Esses dias, no carnaval, no apartamento que meu pai comprou, né? Que é onde eu moro. A outra inquilina pintou uma parte da sala num azul horroroso pra mim. Que ele é um azul bebê que eu acho que nem hospital de criança usa. Uma coisa horrorosa, aquele azul. Na entrada, ela fez na parede, um trem assim, ó, tipo um marco, do chão até a metade, quase a parede inteira. Eu não sei o que tinha ali. Acho que tinha um espelho, porque tem um furo. E na parte que eu fico trabalhando, ela é o mesmo azul. Ela pintou quase um quadrado, assim, uma caixa, e pintou o teto de azul. Eu quero morrer com aquele trem. Azul bebê. Pelo menos não é azul escuro, né? Não, mas eu não sei o que ela queria com aquela cor. Eu sei que tinha uma criança, tanto que o quarto é um quarto que tem uma faixa rosa, beleza. Mas aquele azul eu não consigo entender, aquela coisa horrorosa. E desde que eu tô lá, eu quero mudar. Vou chamar ela. Qual que você queria? O que você queria com esse maldito azul? Alguma sensação o azul traz pra ela. Alguma sensação boa. E ela boa. é arquiteta, a menina que morou lá, a família que morou lá. E ela fez só aquela parte. Então agora eu quero pintar a parede, tem que pintar a parede inteira. Sim, né? Pra poder tirar aquele trem. Aí eu comprei um painel ripado. Pra colocar. Nesse menor, né? Eu falei, vou tentar esse trem aqui, pelo menos dar uma modificada. Eu vi que você postou que você tava aplicando um painel ripado. Agora eu só preciso de alguém para me ajudar a subir e botar em cima, né? E tem que cortar, porque ele não vai caber. Mas meu painel ficou bonito, menino. E eu sou péssimo com essas coisas de faça você mesmo. Mas eu consegui fazer. Ele é fininho, é fácil de aplicar. O que me deu gastura e raiva foi a fita dupla face. É um saco tirar aquilo. Aquilo lá eu xingava até. Mas eu fiquei... Agora que você falou da cor, eu falei, gente, o que será, né? Mas olha a sensação, a gente não... E na yoga, por exemplo, a gente usa o uniforme azul bebê.
e as visualizações, por exemplo, de saúde, É de muito com azul e tranquilidade, verde, não é? é azul celeste. Mas Não, é eu porque acho o prana bonito. azul é o prana da É saúde. isso aí. Entendeu? Mas eu acho bonito, eu adoro azul. Eu tô de azul até. Só que naquela parede, aquele azul claro, Ficou cansativo para você. tanto que quando eu vou fazer vídeo, eu quase não gravo naquele espaço, porque eu acho horrível aquele azul. Por mais que eu tenha botado um quadro É onde tem o quadro da Cris? É. Ah, eu já vi. Ai, cara. Me parecia um verde, sabia? A hora que eu vejo no Não. vídeo. Só que às Parece, mas vezes não é. A luz a luz muda. do ambiente muda e a O luz do celular. celular muda, né? Ah. Mas me conta uma coisa. Como que você faz por uma empresa trazer produtividade e se sentir bem lá dentro, sem sentir uma sensação de claustrofobia, enfim? Tô pensando em grandes corporações mesmo. Sem pressão, né? É. Produtividade sem Quais pressão. são os elementos que você pode usar, assim? Elementos que a gente usa muito em grandes corporativos. A luz, Uhum. trabalhar bastante. Luz natural e luz artificial de forma consciente. Tá? Onde eu vou trabalhar a luz branca, onde eu vou trabalhar a luz amarela. A biofilia, que é trazer plantas e trazer elementos naturais, curvas, elementos naturais, formas. A gente trazer isso para dentro do escritório mesmo. Porque o que acontece hoje? Algumas pessoas não gostam de... não, eu não vou colocar muita planta porque vai dar muito trabalho de cuidar. Mas hoje a gente tem plantas que dentro de escritórios vão bem. Uhum. E a planta traz essa troca. Outra coisa que a gente precisa cuidar muito é o ar, tá? Então, tanto a temperatura do ambiente, tá? Porque aqui em Cuiabá a gente usa muito ar-condicionado, então a temperatura do ambiente, ela tem que estar num ambiente onde tem muitas pessoas, a gente tem uma temperatura média, né? Que a gente tem que trazer isso. E a renovação do ar. Talvez por isso você sentisse alguma angústia naquele escritório que você trabalhou. Porque antigamente a gente quase não trabalhava essa renovação de ar. E o ar era central, né? São aqueles ares centrais, assim, que não é um split. Então, todo mundo... Ou você congelava, ou... Né? Aí, como tem muito homem mais calorento... ficava aquela briga pela... Aí você pega a Carmen, que fala que bota 28 numa sala. É verdade, morro de frio. Não, então, aí, essa pessoa, assim, para os grandes corporativos, a gente fala que as pessoas têm que ter também bom senso. Então, a pessoa que sente mais frio, como a Carmen, que é uma pessoa, se ela vai trabalhar num lugar desse, ela tem que ter uma consciência de que ela vai levar o chale dela para um blazer, um casaco, para que a outra pessoa que está do lado dela... Que é calorenta, não vai se sentir desconfortável também. Porque sentir calor e sentir frio também baixa a produtividade. Nossa! Porque o sentir calor, você fica irritado. E o sentir frio te traz sono, te dá você fica encolhida ali, tentando manter o calor do corpo. Por isso até, assim, regiões mais quentes, como Cuiabá, as pessoas falam que o nosso calor é muito, né? E regiões frias, como Curitiba, né? No sul ali, você tem um enclausuramento maior das pessoas, são mais introspectivas, são pessoas mais introspectivas. Então, tudo isso faz com que a gente... E aí, a gente tem que trabalhar, assim, cores. Eu preciso de um ambiente mais criativo. Vou trabalhar mais cor. Eu preciso de um ambiente mais introspectivo e mais pensante. Vou trabalhar menos cor, vou trabalhar alguma coisa menos estimulante. Se você pegar, por exemplo, esses jovens, essas startups, que é pura criatividade, é inovação. Você faria algo parecido com o que a Google faz? Botar aqueles ambientes mais abertos, sem muitas mesas, sem baia? Aí coisas? A gente pode trabalhar. Aí depende da cultura também da empresa. Então, eu tenho empresas que elas são empresas de software, mas a cultura é mais rígida. Então, eu preciso das baias, mas aí eu vou trabalhar, talvez, um espaço de descompressão. Legal. Entendeu? Que algumas empresas hoje não trabalham, mas a gente tem. Ou a gente vai trabalhar no próprio refeitório
que aí a gente vai Algo mais trazer pontos de aconchegante. cor no refeitório, a gente vai ter sala de descanso. Hoje tem normativas também, né? Que a gente precisa, dependendo do porte da empresa, a gente precisa de sala de descanso, a gente precisa de sala de amamentação. É norma Que hoje. bacana. A creche, Entendeu? muitas vezes, né? Tem As empresa que mulheres fornece. agradecem. A sala de amamentação, e assim, a gente fala da sala de amamentação, é para um número de uma empresa que tem 30 mulheres, acima de 30 mulheres. Mas é um lugar onde, assim, aquele leite que você precisa tirar no meio da manhã, você consegue Ir lá, tirar. tranquilo. Entendeu? Né? Tranquila, sem ter vergonha, tendo um espaço tranquilo, calmo para você fazer uma ordenha. Não é que você vai levar o bebê para a empresa. Mas Nem todas as empresas permitem levar a criança, até porque isso vem da cultura empresarial mesmo. Não pode ser uma imposição, né, também do... E trazer a natureza para dentro dos espaços, isso faz muita diferença. Tanto como visão de janela, como dentro do espaço mesmo. Legal. Tá? Esses tempos eu vi uns vídeos para a pessoa liberar o estresse dentro de uma empresa, tem uma cabinezinha acústica, que ele entra lá e grita. A pessoa, para ela se desconversar, ele pode ficar lá e... Uma boa ideia também é colocar um saco de dar o anti-estresse. Só que a cabine tem uns que são transparentes, assim, é no meio, entendeu? Então você tá irritado, você entra lá, se tranca e libera a sua raiva. Aí você volta. Tá tranquilo. Uma vez melhor do que a gotinha. Melhor do que socar o colega, né? Num empreendimento que era... Isso tem em condomínio já. Olha. Condomínios já estão investindo nisso. Espaços para desestressar. Tem que ser dentro da assembleia, da sala onde ocorre a assembleia condominial. Nossa. Porque às vezes você, dentro do seu ambiente familiar ali, você não consegue num canto só seu. Entendeu? Você não tem famílias que não conseguem ter um quarto para cada um. Entendeu? Então, os irmãos estão no mesmo quarto, e aí você tem um ambiente para você ir lá, desestressar. Lá embaixo, sozinho, uma cabinezinha, onde você consegue, talvez, até ouvir. Tem até era uma cabine que eu vi, você tinha um fone e você ouvia uma pessoa falando com você. Era como se fosse uma terapia ali. Olha aí. Bem legal, bem legal. Então, isso pode ser implantado em empresas, pode ser implantado... Dentro do escritório. E outros são os espaços externos, onde a gente traz essa conexão com a natureza. Também faz isso. Um exemplo muito legal de conexão com a natureza é o Carioca. Eu ia falar, você que projetou lá. É o Carioca, porque a ideia da academia ser num ambiente aberto, num ambiente... onde tem árvores, onde tem grama, onde você treina ao ar livre, era isso. Era fazer essa descompressão. Não era um ambiente de academia que ele queria. Era um ambiente de descompressão. Então, hoje, que o Carioca tem 2 anos, a gente pode falar que aquilo ali virou uma família. Porque as pessoas que estão ali conseguem se conectar, conseguem... né? Não, é muito legal. As pessoas vão para... Eu falo que tem sexta-feira, na aula das 7 às 8, tá cheio. Sexta-feira, Sexta-feira, das 7 às 8, e são pessoas... E o André fala até que são pessoas que não gostam de treinar. Que você vê, quem vem pra cá é porque não gosta de academia. Entendi. Entendeu? E aí as pessoas vão, mas elas não vão para treinar, elas vão porque aquilo ali desestressa. Pra se encontrar. Eu adoro deitar naquela grama. Aquela lá é sintética, mas assim... A grama sintética. Eu adoro deitar lá. Porque nos intervalos eu deito e fico lá olhando os passarinhos, sabe? Respirando. Aí tem uns bem-te-vi barrigudo lá. Que falam bem-te-vi bonito. De vez em quando cai uma manga. Pode acontecer. Mas é assim mesmo. E aí eu ia te perguntar da cor. Porque, inclusive, você está de cor de carioca, né? Hoje eu estou de laranja, Por que dessa cor pra lá? O carioca ser laranja e preto. Tem algum propósito? É uma cor que traz energia, ou laranja? Porque ao assim... mesmo tempo? Se você reparar, as academias, os ambientes de autoestímulo, elas precisam de cores vibrantes. Então, vermelho, laranja, amarelo, são cores vibrantes que estimulam
né? Você que querer fazem mais. você... que Inclusive fazem comer, você né? ter... Por isso que o Inclusive comer, McDonald's por isso que o vermelho e McDonald's é vermelho e amarelo. Então, são... Na consciência, aquilo ali... Na inconsciência, aquilo ali traz um estímulo. Uhum. E aí a gente mistura, né? A gente mistura, porque a ideia lá é você treinar, é você ter saúde, é você conseguir daquilo ali extrair, eliminar algumas... Mas né? o que eu gosto é Mas- assim, é cada um no seu ritmo, do seu jeito. É. Entendeu? Mesmo quando você faz coisa de dupla, Uhum. né? É cada um no seu jeito. E eu falo que, ó, já trazendo o Carioca de novo, que ele já veio, que lá é o primeiro lugar que eu me sinto bem. E eu moro aqui no centro e vou para lá. Você vai lá, é lá no Uhum. Cochipó, né? No Não, Jardim das é Américas. ali no Jardim das Américas, ali. Mas é pertinho da sua É casa. Cochipó, é Cochipó. Não. A parte que eles estão é Jardim das Américas ainda. Sim, mas pode é parar. região do Cochipó. Ah, que região de Cochipó. É, Porque toda vez região que do fala Cochipó, isso, é a minha região favorita. eu lembro quando meu Eu pai... falo, eu só vou em coisa que é no Cochipó. Olha, ó. Inclusive, está convidado para Aí, ir ó. lá treinar com a gente. Falando em Pois sensação, né? Você fala Cochipó, eu lembro que meu pai, quando eu vinha pra cá, de ônibus, eu era menor, aí ele falava assim, não, pede pro motorista pra ele te descer na rodoviária do Cochipó. Porque daí eu já te pego lá e a gente já vai pra fazenda. Aham. Aquilo me dava uma angústia, porque eu achava que eu ia perder o ponto, porque não era na rodoviária central e eu durmo muito fácil. E aquele E o trem Cochipó parece que era é longe, né? horrível. Não, e era horrível o lugar. E eu ficava perdida Ainda naquele existe meio. lá. Entendeu? Ainda existe, muito aham. diferente, não, não. mas aquela sensação que eu tinha criança, tipo, será que meu pai vinha me buscar? Porque às vezes ele atrasava, que é super enrolado, e eu ficava lá. Então, o nome Cochipó... Cochipó não te traz boas lembranças. Não, eu não gostaria de morar Entendi. naquele lado do Cochipó. Pra lá da ponte, o Cochipó. É. Entendeu? Você mora no Boa Esperança, você pode parar. Porque é diferente. Karen, é uma pena, mas a gente tem que terminar. O Lucas ali já me avisou faz horas, mas eu tô fingindo demência. Deixa pra gente uma frase, algo que você, né, queira deixar pro público, suas redes sociais, seus contatos. E fala aí só um pouquinho do seu novo empreendimento, a escátula É verdade, de a gente antipasto. acabou nem falando. A conversa estava tão boa de Ela cores vai e ter que voltar ambientes. só para falar dessa escátula e fazer Isso uma degustação mesmo. aqui pra É gente. uma boa ideia, hein? Não é? Ah, eu gosto dessa O Lucas ideia. vai adorar, vai sair daqui almoçado. Comida É que você não comeu sempre ainda, bom, né, Lucas? Lucas? É que você não comeu, é pão italiano, é focaccia, Nossa, eu tudo... amo muito focaccia. Aí, Aí. ó. Isso. Vai adorar. Aí. Maravilhoso. Eu também adoro a focaccia. Então, minhas redes sociais, eu tenho a Campai Arquitetura, né? Que é @Campai Arquitetura mesmo. Campai com K. Com K, E aí a gente tem a Escátula de Antipasto, que é uma empresa nova. Eu amo cozinhar, sempre amei cozinhar. Inclusive, eu tenho um quadro na Campai que chama Campai no Seu Gourmet. Olha aí. Olha só. Que daí eu vou na casa do meu cliente, que eu construí o gourmet dele e cozinho com ele lá dentro do gourmet dele. Então, a partir disso, a gente começou, aí depois veio a Escátula de Antipasto, que é uma empresa nova. A gente está aí para atender com antipastos, a gente tem o pão italiano, a gente tem a focaccia, a gente tem as escátulas, que são as caixinhas de antipasto, que tem a caprese e a caponata, que são os de fixo. Nós vamos ter alguns sabores que são temporários, que são sazonais, são na época de eventos grandes, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Copa do Mundo, que nós vamos ter Copa do Mundo esse ano. Verdade. E uma frase. Algo que você talvez queira deixar para o público aí, né? Que te toca, qualquer coisa. Não precisa ser uma frase. Assim, que eu acho que eu consigo, que eu olho hoje e me toca muito é que pessoas são diferentes e cada diferença faz sentido para ela. Então ela viveu aquilo ali para ela tem sentido. E a gente tem que olhar isso com cuidado, com carinho. Então, não só na arquitetura, mas acho que em todas as áreas da nossa vida, tanto na nossa vida
profissional quanto na nossa vida pessoal também, quem são as pessoas que a gente tem ao nosso redor e por que elas são daquele jeito, existe um porquê. Nada é neutro. Por acaso. Nada é por acaso. Então, acho que isso sempre me tocou, sempre fez sentido para mim. E a gente aprimorar, ser melhor, olhar para isso com carinho, faz toda a diferença para a gente conseguir que o nosso mundo seja melhor. Verdade. Bacana. Não tem, como que chama? Não sei se foi Nietzsche, algum desses povos aí que fala, seja o melhor, né? Pode ter todo o conhecimento do mundo, mas quando você lidar com uma pessoa, lembre-se que ela é uma pessoa. Seja apenas um humano. Seja apenas humano. Seja apenas um humano. Isso aí. É bem isso. É bem isso. Bom, chegamos ao final. Chegamos ao final. Por Uma favor, pena. curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Também nós estamos no Spotify. Amanhã esse episódio já vai pro ar. Então, a gente adora viver da nossa arte, a gente adora essa conversa aqui, né? Eu falo que é o melhor dia da nossa semana. Não é? Então, por favor, deixem comentários, podem Façam trazer perguntas para Karen, ela vai responder, a gente passa para ela. E inscreva-se no canal, porque a gente está com quase 100 e a gente tem a intenção de fazer ao vivo, só que eu preciso ter 100 inscritos no canal do YouTube para poder liberar o ao vivo. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada, Karen. Até mais. Eu já ia Muito fazer uma bom. pergunta.